Olá a todos, meu nome é Gabriele Magalhães e hoje o nosso grupo vai falar de éter na física. Os discentes são Emily Rawane, Gabriele Magalhães, Isabela Andrade e Laisa Ravena. Nós falaremos sobre conceito, nomenclatura, éteres mais, importantes, fórmulas, propriedades e exercício. Meu nome é Emily Rawane e eu fiquei com os conceitos. Antes de entrar no éter físico em si, eu vou explicar como o éter é na química e na filosofia. Bom, na química, o éter é simplesmente uma função orgânica oxigenada. Logo, ele apresenta o elemento químico oxigênio, além do carbono e o hidrogênio. A sua principal característica é na sua estrutura, que é os dois radicais orgânicos ligados ao átomo de oxigênio. Bom, já na filosofia, para os antigos gregos, o éter era o quinto elemento. Segundo eles, era um elemento totalmente diferente dos outros elementos encontrados aqui na Terra, como ar, terra, fogo e água. Esse elemento para eles era algo mais grandioso e magnífico. Esse éter era representado por eles como uma grande esfera celestial encontrada fora do planeta Terra, e com ele era possível identificar se os corpos analisados estavam em movimento ou inertes. Postulado no início do século XX e final do século XIX, o termo éter cósmico, ou o enigma do éter, surgiu graças a ideias de alquimistas, como, por exemplo, alguns filósofos, como, por exemplo, Tales de Mileto, Heráclito, Anaximenes, Aristóteles, que acreditavam nos 4 elementos, mas com o diferencial do quinto elemento, ou quinta essência, que seria o éter, utilizado para explicar a inexistência do vácuo na natureza e sim a existência de um meio de transporte para forças eletromagnéticas e a gravidade, como, por exemplo, um exemplo de força eletromagnética, a luz. Foram feitos alguns experimentos, mas não houve sucesso, experimentos com luzes perpendiculares e análise de elementos externos, para ver se existia ali algum meio de transporte da luz, mas não houve sucesso. E essa teoria foi derrubada pela teoria da relatividade restrita e a teoria da relatividade geral, de Albert Einstein, publicada por Albert Einstein em 1905. A teoria da relatividade geral diz que a velocidade da luz ela anda em linha reta, e as leis que regem o universo, ela vale em qualquer lugar, mesmo em uma nave viajando no espaço e um carro parado no shopping. Já a relatividade geral surgiu com a dúvida de Albert Einstein em relação à gravidade. Se ela era realmente uma força e como ela agia nos corpos, movimento dos corpos na aceleração. E ele descobriu que ela era nada mais do que uma aceleração e que, basicamente, a matéria dizia para o universo como se curvar e o universo, o espaço, dizia para a matéria como se mover. Meu nome é Laisa Ravena e eu vou falar um pouco sobre éter luminífero. O éter luminífero seria uma das grandes questões discutidas entre os cientistas no século XIX, pois eles buscavam entender em que meio as ondas eletromagnéticas se propagavam. Afinal, para eles, era inconcebível que as ondas eletromagnéticas não tivessem um meio de propagação. Mas afinal, o que seria esse éter luminífero? Esse éter luminífero seria um fluido indetectável, invisível, que preencheria o universo em sua totalidade, tanto nos espaços interplanetários quanto nos espaços intermoleculares. No entanto, a ciência não acreditava na existência desse material, pois para a ciência, para um material ou um elemento ser considerado existente, é preciso ser comprovado através de experimentos e provas verdadeiras. Daí então, na década de 80 e 90, começaram a fazer os primeiros experimentos para descobrir ou não se esse éter existiria. Os primeiros pesquisadores a fazerem esse experimento foram Albert Michelson e Edward Morley. Eles fizeram esse experimento através de um equipamento chamado interferômetro. Esse equipamento continha um espelho semi-refletor que transformava um raio de luz em outros 2 iguais, permitindo assim que um pequeno raio
ultrapassasse e outro fosse refletido. Esses raios de luz incidem sobre dois espelhos, como mostra no esquema no slide, e voltam a se encontrar, atingindo o detector. Esse fenômeno de encontro desses dois raios é chamado de interferência. É a partir dele que é possível determinar se houve ou não uma diminuição da velocidade dos feixes de luz refletidos. Só que Michelson e Moeller não conseguem comprovar as diferenças entre os raios de luz refletidos. Então, eles conseguem perceber que o éter luminífero não existe. Mas ainda assim, depois do experimento de Michelson e Moeller ter descartado a existência do éter, pois ocorreu uma incoerência nesse experimento, já que o éter luminífero era considerado o referencial absoluto do universo, tendo velocidade constante. Isso foi um grande questionamento para os físicos da época. Eles achavam que isso seria um problema, pois eles tinham que comprovar que, afinal, o éter luminífero, pois se o éter é o referencial absoluto e a luz e as fontes de luz do universo se movimentam em direções e sentidos diferentes, como a velocidade dessa onda eletromagnética poderia ser constante? Tá aí a dúvida que os físicos da época tinham. Mais à frente, essa dúvida que os físicos tinham foi respondida através da inexistência do éter e a descoberta da teoria da relatividade por Albert Einstein. Hoje eu vim apresentar para vocês as interpretações não padrão da física moderna. Einstein usava a terminologia éter para se referir ao campo gravitacional na relatividade geral. Só que esse termo ele nunca foi à frente e nunca ganhou força. Bom, a teoria geral da relatividade, ela nos diz que o espaço ele possui características físicas. E nesse segmento, nesse entendimento, podemos afirmar que existe um éter. Bom, pois se não houvesse esse éter, sem ele não poderia haver a propagação da luz e nem unidades de medida, como por exemplo relógios, réguas, unidades de medida e padrões. Porém, contrapondo esse éter, ele não pode ser medido, avaliado em questões qualitativas, não pode ser ponderado. Então, não podemos atribuir movimento a ele. Por fim, a física moderna é um campo de estudo que trouxe expressivas modificações no entendimento científico em relação a espaço, tempo, trajetória e simultaneidade. Essas são as nossas referências e esse foi o nosso trabalho. Espero que tenha gostado. Muito obrigada.